aqueles que adoram a decoração, mas não sabem a diferença entre MDF e MDP na hora de compor o seu ambiente? Nós fomos até a SCA Móveis Contemporâneos tirar todas as dúvidas. Acompanhe! Hoje em dia está cada vez mais difícil encontrar móveis em madeira e quando encontramos o preço é pra lá de salgado. Como solução, o mercado moveleiro traz uma boa opção, o MDF e o MDP. E sobre isso, Marília Bittencourt da SCA Móveis Contemporâneos tira nossas dúvidas. Olá pessoal, então hoje eu estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre a diferença do MDF e do MDP. Então, o que é que acontece? A diferença básica entre os dois está na sigla F e na sigla P. O M e o D significa média densidade. Então, assim, o MDF são fibras de madeira de média densidade e o MDP são partículas de madeira. Então, assim, a diferença básica entre eles é a quantidade de matéria-prima que está dentro do material. Mas a resistência de um e do outro, os testes que a gente faz na fábrica com os dois, são feitos os mesmos testes, a garantia é a mesma, o que muda é a utilização. O MDP a gente pode utilizar mais em tampos, a gente pode fazer portas, são produtos que a gente vai utilizar mais retilíneos, que você não precisa fazer cortes. O MDF não, o MDF ele é mais utilizado para usinagem. O que é que significa essa usinagem? Na usinagem a gente pode fazer detalhes na madeira, portas. As portas almofadadas, como eu tenho esse exemplo aqui de uma porta pequenininha que tem esse detalhe de usinagem, a gente só permite no MDF, que é na fibra. Se fosse feito no MDP, as mini partículas não ia permitir esse corte. Então, assim, detalhes da almofada, detalhes no caso de listras ou de cortes mesmo que você precisa fazer, é bem mais fácil você fazer no MDF do que no MDP. Mas a utilização, a durabilidade e a garantia, como eu já disse anteriormente, é a mesma. Então, assim, esqueçam que o MDP não é legal, que a gente não deve utilizar em armário. Às vezes é até mais interessante, porque as partículas elas trabalham mais, então elas têm mais espaço para trabalhar e quando você coloca muito peso numa prateleira, de repente ela vai flertir menos. Então depende muito do lugar que você vai usar o produto. Não fiquem com a ideia de que MDF é bem superior do que o MDP, porque esse mito já passou. A gente tem que trabalhar o produto no lugar adequado. Área interna ou área externa? Ambos são interessantes na composição do ambiente. Alguns cortes e detalhes são específicos destes materiais. Bom, existia a ideia de que, pelo MDP ser partícula, não seria legal você utilizar em cozinha ou em área molhada, porque era de uma resistência menor. Mas isso aqui na SA não existe. Por quê? Porque o material ele vem fitado de fábrica. Então, assim, todos os testes que são feitos no MDP e no MDF, a resistência, a gente usa uma fita que ela repele água, que ela é antimofo. Então, assim, você pode utilizar, seja em cozinha ou em área molhada, tanto o MDF como o MDP. A única diferença realmente vai ser se na sua cozinha você vai querer portas almofadadas ou com algum detalhe de usinagem, aí o MDP não vai permitir essa usinagem do material. Só o MDF, mas você pode optar pelo MDP ou pelo MDF tranquilamente, qualquer um do ambiente. E claro que os arquitetos sempre têm suas recomendações. Bom, o arquiteto, ele tem essa ideia já formulada, realmente o arquiteto, ele não é, às vezes o cliente
não convive tanto com o material e tem essa ideia de que o MDP é inferior, mas o arquiteto não tem essa ideia. Então, assim, às vezes até para você baratear o custo, como o MDP ele tem uma concentração de matéria-prima menor, consequentemente o valor dele é inferior. Não chega a ser muito, mas de repente num montante grande de projeto, você vai ter uma redução até satisfatória para o bolso do cliente. Então até vale às vezes mais a pena se você quer fechar seu apartamento inteiro, quer fazer ele todo com modulado, que tem garantia, que você vai trabalhar com o setor de montagem, com todo mundo contratado, não vai ter aquele problema de atraso e tudo. Então às vezes é até mais interessante você trabalhar com MDP, mas o arquiteto ele prima muito pela qualidade, e seja MDF ou MDP existe, não tem distinção quanto a isso não. Mais um Arte Design de hoje fica por aqui. Mas claro, se você quiser acompanhar o nosso programa durante toda a semana, basta nos seguir nos nossos canais alternativos. No Twitter e no Instagram, o endereço é @artdesigntv. E no Facebook, facebook.com/programa Arte Design. Lembrando que temos as nossas reprises todas as quartas-feiras às 8h30 da noite e todos os nossos outros programas pelo nosso canal no YouTube. A você uma ótima tarde e eu te encontro, claro, no próximo domingo às 12h30 da tarde aqui na Sim TV. Tchau! Igual o pai que tava comigo, Programa Arte Design. Oferecimento SCA Mobiliário Contemporâneo, Avenida Hermes da Fonseca, 1178 Tirol. Focus Iluminação, Avenida Hermes da Fonseca, 560 Petrópolis. Moldura Minuto, Shopping Cidade Jardim, Loja 49. Arte Casa Móveis, mais que um móvel, Avenida Hermes da Fonseca, 564 Petrópolis.